Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Hoje estaremos falando com a Miriam, que eu gostaria que se apresentasse para a gente, mas para quem ainda não me conhece, vou me apresentar também. Meu nome é Gessamine, sou psicóloga e hoje estou com a Miriam para a gente refletir a respeito do tema Os Novos Desafios aos Professores. Miriam, tu pode se apresentar para a gente? Olá, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de conversar com os professores e com as pessoas que vêm acompanhando a Gessamine nessas lives, que eu considero uma atividade bastante interessante, porque permite uma interlocução entre as pessoas que assistem, né, e também aqueles que são convidados para pensar algumas questões junto com a Gessamine. Eu sou professora universitária, eu tenho uma larga experiência na escola básica e eu sou terapeuta de famílias e casais também. Uhum, ótimo. A gente pensou nesse tema, assim, né? Além por ser a semana do Dia dos Professores também, dia 15 aí, está próximo, na qual comemora-se esse dia especial. Não que os outros dias não devam ser lembrados, né? Acho que todo dia é um momento da gente refletir sobre a representação do professor na vida da sociedade de forma geral, né? Mas podemos parar um pouquinho e pensar a respeito desse momento também que estamos vivendo, né, mediante ao Covid-19, que gerou muitas mudanças e que ainda está gerando muitas mudanças. Então, Miriam, o que tu pensa a respeito desse momento que estamos vivendo e esses reflexos na vida dos professores? Bom, inicialmente eu acho que a gente está vivendo, né, a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, né? E essa crise sanitária, ela afetou fundamentalmente a nossa liberdade de movimento, né? E também alterou as modalidades de interação e de comunicação que nós usualmente fazíamos uso nos nossos contatos cotidianos, né? E, claro, né, que a educação não ficou à margem desse processo. E ela teve, sim, que pensar outras modalidades, outras formas, né, de levar avante um projeto educacional que cada instituição tem para seus sujeitos, tendo muito presente, né, as diferenças e a diversidade de estudantes que estão dentro das nossas escolas, né? Foi necessário um processo de reinvenção do nosso próprio fazer, né? E acho que isso é uma questão muito séria, né? Que vem trazendo preocupações para gestores, para os professores, para as famílias, porque ela impacta num largo espectro, né? Não é simplesmente, bom, agora vamos iniciar as atividades de ensino remoto. Não, não é assim, né? Tem muitos desdobramentos nessa situação. Além disso, eu acho que cabe dizer uma coisa que eu considero que é extremamente valiosa, né? O professor é aquele que tem a ousadia de se inscrever na vida do outro, porque ele aposta na possibilidade da gente vir a ser diferente daquilo que a gente vem sendo até então, tá? E o processo de construção de um professor, de tornar-se professor, é um processo de uma vida inteira. A gente não se torna professor porque a gente recebeu um diploma de professor. Não é quando o reitor coloca o capelo sobre nossas cabeças e diz a vós também confira o grau, que nós nos tornamos professores. Aliás, professor é o único profissional que antes mesmo de entrar na universidade, ele já está inscrito no campo profissional. Porque nós vamos para a escola com 2 anos de idade, muitas vezes. E começamos a conhecer jeitos de dar aula, de fazer aula, até diferentemente, né? Porque dar aula pressupõe um outro passivo diante de mim. E fazer a aula impõe uma dialogicidade, né? Eu preciso do outro para que eu possa fazer alguma coisa com ele, né? Então,
ser professor, né, é uma missão nobre, né, é um trabalho nobre, e nem sempre, né, um trabalho reconhecido, né, na atual situação que nós estamos vivendo, né? Há um processo em movimento que não começou com a pandemia, que é mais antigo que a pandemia, né? De desvalorização e de desqualificação do discurso dos professores, né? A gente, se fosse usar a expressão correta, lacaniana, falaríamos em discurso do mestre. Discurso do mestre tem a ver com alguém que tem algo a dizer que é relevante e que importa ser escutado, né? Os professores têm a missão, né, de anunciar que um outro mundo é possível, a partir da possibilidade que o sujeito tem acesso com o desenvolver de um currículo, com a construção dos conhecimentos que tem lugar na escola. Não sei se te respondi, acho que abri para uma porção de coisas também. E acho que todos esses pontos bem importantes, assim, né, a respeito do espaço do professor, não só nesse momento, mas que já ocupavas antes, né? E aí, Miriam, eu te questiono, assim, existe diferença de um professor ou de um contexto sistêmico de uma escola pública e privada? E como é que se dá esses atravessamentos mediante a pandemia e a reflexos desse momento que estamos vivendo? Em primeiro lugar, sim, há diferenças. E a gente tem que ter um pouco de cuidado para não universalizar escolas públicas ou escolas privadas, tá? Mas sim, se a gente for pensar na pandemia, né, no momento que as escolas começam a se organizar para pensar em retomar suas atividades agora de forma remota, ainda lá no mês de março, as escolas públicas de imediato deram andamento, né, às atividades, e os seus alunos não sofreram solução de continuidade nas atividades escolares, muitos deles. Por que isso? Né? Porque a grande maioria das escolas privadas já dispunha de modalidades de atividades que envolviam o ensino híbrido. Além disso, grande parte, 96%, segundo uma estatística feita pelo grupo do Simpro, se não me engano, dos estudantes das escolas privadas, né, já dispunham de equipamentos para seguir uma atividade remota online, né? Ou seja, eles tinham um computador e, tendo computador, tinham uma banda larga. Eles não precisavam assistir a aula por telefone com um plano muito curtinho, né? Que provavelmente no primeiro dia, durante a primeira hora de aula, talvez já esgotasse a quantidade de internet que eles tinham direito. Além disso, né, os professores da escola pública tiveram que pensar, dada essa diferença, né? Por exemplo, da ordem de 46%, 47% aproximadamente o número de crianças e adolescentes e jovens das escolas municipais que dispõem de uma boa internet e de um bom computador, né? E da ordem de menos de 60% da escola pública. Então, foi necessário que a escola pública precisasse parar para que seus gestores e seus professores pensassem como é que eles iriam levar avante um projeto que efetivamente atingisse a totalidade dos seus estudantes. Porque não adianta eu querer fazer as aulas online se meus alunos, os estudantes que... Eu não gosto da expressão aluno, eu vou cuidar para não usá-la, né? Se os estudantes não têm acesso a essa modalidade, né? Então, os professores lançaram mão de outras coisas. Por exemplo, há instituições que os professores prepararam os materiais, gravaram um pendrive e mandaram para as famílias. Outras instituições houveram
em que os professores disponibilizaram material escrito que as famílias poderiam, com cuidado, etc., e com todos os cuidados sanitários demandados para o momento, né, pegar na escola. Outras escolas utilizaram, notadamente nas zonas rurais, né, os transportes escolares ou até o transporte dos próprios professores para fazer chegar o material até os estudantes. Então, é completamente diferente o cenário de um e o cenário do outro. Mas este cenário, né, não pode ser esquecido do processo de desvalorização dos professores, né, que apesar de tudo isso, né, continuam com seu salário parcelado. Né? Aproximadamente em 2016 vem acontecendo esse parcelamento de salário. Uma outra coisa importante não é só o parcelamento desse salário, mas como é que o professor é visto pela comunidade em geral, né? Eu lembro de ter feito uma orientação de um TCC e nós coletamos durante 2 meses notícias referentes aos professores. E essas notícias não eram alvissareiras, não eram notícias que diziam da qualidade do trabalho, era muita crítica em cima do trabalho do professor, né? Então, além disso, os professores, diante desse quadro da pandemia, sempre foram pessoas que trabalharam muito, porque geralmente as pessoas vão para o seu trabalho, desempenham a sua atividade e voltam para casa. Os professores, antes de chegar lá, eles precisam preparar a sua aula. E tendo trabalhado, eles precisam, ao voltar para casa, olhar todo o material que as crianças produziram, os adolescentes produziram, corrigir trabalho, né? Fazer uma reflexão sobre o que aconteceu e, embora tendo um planejamento prévio, reajustá-lo caso isso seja necessário. Então, ele já trabalhava muito antes da pandemia. E agora ele trabalha muito mais ainda. Né? E esse... Desculpa te interromper, Miriam, mas eu acho que esse ponto bem importante que tu está trazendo, o professor ele já trabalhava fora do espaço escola, né, instituição, e agora, em função da pandemia, passa a trabalhar muito mais, porque a decorrência também de solicitações via WhatsApp, via e-mail, via sistema, né, de atender a uma necessidade, como tu trouxe, remota, de uma maneira, por vezes, frenética, gerando estresse no professor, ao ponto de tu não postou ainda a aula que era para ter sido gravada, pais estão cobrando, o aluno que não assistiu está solicitando, etc., onde, por vezes, a distinção de espaço físico não estava acontecendo, e aí o trabalho, todo esse aglomerado de cobranças, de exigências em uma pessoa só, que tem a sua família, que tem seus filhos, que tem seus afazeres, sendo atravessadas por esses elementos, gerando muito estresse e até mesmo um sofrimento para essas pessoas que ali estavam demandando exigências que, por vezes, num tempo não era atendido mediante essas outras ocupações, porque não é porque tu está em casa que tu não tem nada a fazer. Às vezes tem muito mais, inclusive, do que se tu estivesse num espaço de trabalho na qual lá a escola, instituição e etc. Né? Eu acho que essa distinção também foi e ainda é um desafio, né, Miriam? O que tu pensa a respeito disso? Eu creio que a gente teve, a partir da pandemia, algumas imposições. Tá? O modo como a gente vivia e organizava a rotina mudou drasticamente. Né? A gente exercita, como tu bem colocas, né? Não só a função de professor, mas a de mãe, que tem que ajudar o filho, que também muitas vezes está na escola,
Nós disputamos, por vezes, o mesmo computador com o nosso companheiro, a nossa companheira, e com os nossos filhos, que precisam ter aula, né? O isolamento social impede, né, que nós possamos ajudar o outro da forma como nós gostaríamos. Então, o professor está vendo algumas coisas acontecer e muitas vezes ele demandaria uma proximidade física para ajudar naquela situação que o seu estudante está vivenciando, e ele não consegue, né, porque tem a limitação. Né? Além disso, existem questões, né, que são da ordem exatamente do sofrimento psíquico dos professores, né? E é uma ansiedade muito maior. Os professores não foram preparados para exercitar no seu cotidiano o uso de muitas dessas tecnologias. Eles não sabem fazer isso, né? Então, outra coisa, o estresse que isso demanda, por exatamente as pessoas, por vezes, não terem noção da hora que eles vão encaminhar para um professor um WhatsApp. E, por vezes, até pessoas ligadas à própria escola, não somente os estudantes, o desencontro das autoridades com relação à situação da pandemia. Isso é outra coisa muito, um fator importante de estresse. E esse estresse vai ter repercussões, né, por exemplo, em comportamentais. O professor vai ficar muito menos paciencioso, ele vai ficar mais agressivo, ele vai ficar com mais apatia, ele vai ter mais sono, ele não vai conseguir dormir, ele vai ter sintomas físicos importantes, né? Ele vai ter dores, né? Porque a obrigatoriedade de ficar muito tempo num computador vai desencadear processos doloridos no corpo, além de que aquilo de que não se fala ganha corpo através de sintomas físicos, por exemplo, dor de cabeça, né? Também tem sintomas cognitivos, né? A pessoa está sendo exigida num nível muito alto e ela começa a achar que ela está perdendo a memória, que ela não está conseguindo dar conta, que ela está se atrapalhando, que ela está ficando confusa, que ela não aprendeu, que ela não sabe. E, por fim, sintomas emocionais, né? Que as emoções mais afloradas são o medo da morte, o medo de perder o emprego, especialmente professores das escolas privadas, que vêm sofrendo um impacto forte no número de estudantes, né? O medo de não conseguir dar conta das tarefas, a raiva é uma outra emoção que também se manifesta, porque eu me vejo muitas vezes invadido no meu espaço vital e eu tenho que fazer, ainda assim eu preciso seguir avante, né? E a tristeza, né? A tristeza que tomou conta de todos nós, né? Que nos deixa muitas vezes sem esperança. E aí eu quero fazer um pedido, se é que eu tenho essa autoridade, né? Mas é o que eu tenho feito da minha vida, né? Eu acho que a gente precisa encontrar uma linha de fuga entre a nostalgia do tempo pré-pandemia e o ceticismo paralisador de que nada vai dar certo, tá? É assim, entre a potência e o real, né? Usando aquilo que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal, é que eu vou tentar, né, ultrapassar os meus limites e fazer e dar o meu melhor, né? Porque realmente é muito complicado este tempo. E ele vem causando muito sofrimento. E acho importante... E acho que algumas salas públicas, né, como a gente teve, infelizmente, né, de Leira, algumas semana passada, né, de que o professor é alguém que não conseguiu fazer outra coisa, né, é muito triste, é muito desrespeitoso, né? E professor escolheu ser professor. Eu escolhi ser professora, né? Não foi um acaso na minha vida, né?
Quando eu fiz a licenciatura, era isso, eu escolhi, né? E eu exercito a minha docência até hoje. Então, acho que um pouco mais de respeito seria muito importante também. Uhum. E acho também, né, Miriam, quanto que nesse período de pandemia muito se destacou os super-heróis da saúde, né, os profissionais da saúde, mas acho importante a gente poder destacar os profissionais da educação também. Foram pessoas que foram muito resilientes mediante a muitos atravessamentos, impedimentos que a pandemia trouxe e que tiveram que se reinventar, né? Tiveram que Sim. puxar a criatividade lá do dedão do pé para dar conta de uma turma via online que estava com 1000 querendo atenção. Era o gatinho que pulava, era a mãe que falava lá na reunião e aquele professor ter que deter a atenção de uma turma de 20, 30 alunos, um grande desafio e que por vezes, né, com essas autoexigências, não só de si, mas do externo. Então, assim, eu acho que a gente tem que poder destacar esses super-heróis da educação também, que se reinventaram, que foram muito corajosos, que enfrentaram os seus medos e suas ansiedades, porque não foi, como tu bem trouxe ali no início, né? Foram surpreendidos, não foram só os alunos, a família, foram os professores também, que também tinham as suas vidas, né? Então, todos fomos pegos de surpresas e eles tiveram que, com maestria, vocês, tiveram que, com maestria, poder se autorregular-se mediante um contexto totalmente novo, que foi novo e que é novo, porque, como tu trouxe lá em março, era um novo, hoje nós estamos em um outro novo, que é esse retorno, que até gostaria que tu pudesse falar um pouquinho a respeito desse retorno e depois passar a mensagem final, porque é um novo desafio aos professores que novamente tem que se readaptar com esse novo contexto mediante a pandemia aí e essas novas regras e reenquadramentos restabelecidos para que essa socialização seja da forma possivelmente mais segura, mas tem aí seus outros atravessamentos, né? Eu acho que o retorno, eu não quero fazer apologia do não retorno, do retorno, mas eu vejo com muita preocupação o retorno, especialmente nas escolas públicas, né? Porque nós precisamos responder a duas ordens de fatores, né? São os fatores sanitários. Quais são as condições de segurança que eu tenho para acolher as crianças e os professores dentro da escola, né? Eu disponho de EPI, eu disponho de álcool gel, eu disponho de sabonete, eu disponho de pessoas capazes de controlar isso. Tem um número suficiente de pessoas para isso, né? Um exemplo de medida sanitária. Outra coisa são as medidas pedagógicas, né? Eu preciso, para poder trazer os alunos, eu preciso pensar como eu vou, primeiro um replanejamento, mas eu preciso saber como é que esses estudantes estão nesse momento. Então, eu vou fazer um diagnóstico não para fazer uma ideia de que eles aprenderam, mas para mim poder ver como é que eu vou continuar o meu trabalho, né? O Conselho Nacional de Educação já se manifestou, né? Ele levantou uma questão muito séria, né? O Brasil é um país que tem um alto índice de evasão, né? E muitas vezes de retenção ainda tem. E ele propõe, então, uma medida que nós possamos agregar o ano de 2020 e o ano de 2021 num ciclo contínuo, para evitar exatamente que os alunos evadam das escolas, que os alunos percam, né, o desejo de saber. Porque é com conhecimento que eu posso me sentar à mesa com o outro e disputar um lugar de sujeito no discurso. Né? E a outra coisa também é que ele liberou, né, a possibilidade em todos os segmentos da educação brasileira, desde a universidade até a educação infantil, que nós prossigamos, né, com a modalidade remota naquelas instituições que não tiverem condições de assegurar, né, esses
essas condições de possibilidade, né, para que as coisas corram bem. Né? Não se diz amanhã, não é amanhã, segunda-feira, quarta-feira eu vou voltar. Não, para um pouquinho, eu preciso de um planejamento. A pandemia me pegou desprevenida, mas o retorno eu posso planejar. E eu acho que isso é um alerta muito grande para os gestores, né, que estão fazendo, junto com os professores, um esforço muito grande para dar conta de uma tarefa que é, nesse momento, bastante difícil. Inclusive porque eles precisam responder pelas condições de saúde, né, dos outros. Né? Nós temos professores que são grupo de risco, nós temos funcionários que são grupo de risco, nós temos crianças que são grupos de risco. Né? E se menos pegariam o Covid-19, eles podem potencialmente vir a ser transmissores do Covid-19 para pessoas de suas famílias. Né? Sim. Eu acho que eu sou uma professora que escolheu ser professora e gosta de ser professora. Em que pese também ser terapeuta de famílias, eu não desisti da minha função de professora. Eu acho que ela não é incompatível com a minha função de terapeuta de famílias. Né? E acho que, como diria Paulo Freire, a esperança, no sentido de esperançar, não deve nunca abandonar a gente. Porque, como ele, eu acredito. E é por isso que eu entrei como professora na escola com 20 anos de idade. E aos 68 anos, eu ainda estou dentro da escola. Eu acredito que um outro mundo é possível. E esse mundo emancipado, justo, equânime, ele se constrói também de educação. Excelente, ótimo. Acho que não requer mais um fechamento da minha parte. Fechou muito bem aí, Miriam. Muito obrigada por dividir comigo aí essa reflexão a respeito do professor. E espero que contribua para as pessoas que aqui estão assistindo, não só a classe dos professores, mas todo esse sistema que está em torno, que tenho absoluta certeza que de alguma forma vai beneficiar e vai proporcionar alguns pontos de reflexão, de mudança, de transformação, de aceitação e principalmente de esperança. Aí. Muito obrigada, Gessamine. Muito obrigada também, Miriam. Até a próxima. Até a próxima.